Bom, vamos lá. Conforme havíamos combinado em sala de aula, eu iria produzir um videozinho, para terminar a explicação que iniciamos em sala de aula sobre termometria. E lá na ocasião, nós já tínhamos colocado no quadro para vocês as 3 escalas termométricas básicas. A escala em graus Celsius, a escala em graus Fahrenheit, está até escrito errado aqui, ó, Fahrenheit, tem um Hzinho, pronto, corrigido, Fahrenheit, e a escala em graus Kelvin, que está ali. E nós já tínhamos feito também que existia uma comparação, entre essas 3 escalas. Nós já tínhamos atribuído ali alguns valores fixos. Aí você poderia perguntar assim, como assim valores fixos? Observe na escala que está à sua esquerda, que marca em graus Celsius. Observe que tem um valor de 0 graus Celsius e um valor de 100 graus Celsius. O que eles representam? Representam o 0 graus, representa o ponto de fusão da água. E os 100 graus Celsius representa o ponto de ebulição da água. No entanto, nós já vimos comentado em sala de aula, que essas escalas, até por origem históricas, elas estão distribuídas no tempo e são criadas por pessoas diferentes, em lugares diferentes, então não precisam ter os mesmos valores, para, o ponto de fusão e para o ponto de ebulição, que são pontos fixos. E é justamente isso que nós colocamos ali, ó, que o ponto de fusão o ponto de fusão da água, quando na escala em Fahrenheit, é 32 graus Fahrenheit. Então significa que quando você está usando um termômetro cuja marcação é em graus Fahrenheit, e nele marcar 32 graus Fahrenheit, este é o ponto de fusão. É o momento que a água está passando do seu estado sólido para o seu estado líquido. Ou vice-versa, é o momento que a água está passando do seu estado líquido para o seu estado sólido. O ponto, então, de fusão na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Enquanto que o ponto de ebulição, na escala Fahrenheit, marca 212 graus Fahrenheit. Então, significa que quando a água estiver ali, falando de maneira popular, fervendo, no momento que a água está fervendo, ela está ali, caso esteja a nível do mar, ela está a 212 graus Fahrenheit. Em contrapartida, a terceira escala que está ali, que é em graus Kelvin, faz as mesmas atribuições. Observe que o ponto de fusão na escala Kelvin é marcado ali para 273, enquanto que o ponto de ebulição na escala Kelvin é marcado para 373. Essas escalas, elas podem marcar ali, o mesmo estado físico. No entanto, elas normalmente terão marcações numéricas diferentes. Exemplo, enquanto na escala Celsius, por exemplo, marcasse 10 graus Celsius, na escala Fahrenheit, se você tivesse medido a mesma temperatura, o mesmo corpo ali que você marcou, e marcou 10 graus, se você fosse medir com um termômetro em graus Fahrenheit, será que ele marcaria o valor 10? Se você fosse medir o mesmo corpo ali, que nós estamos falando, que marcou 10 graus Celsius, será que ele marcaria o mesmo valor na escala Kelvin? E a resposta, é que geralmente não. Por quê? Porque você percebe que nós adotamos valores, diferentes para os pontos fixos. E isso indica que as marcações não terão o mesmo valor numérico. E hoje se faz muito importante nós sabermos, utilizar escalas termométricas que marcam em graus Celsius, tanto que marquem em graus Fahrenheit, como que marquem em graus Kelvin. Por quê? Porque hoje nós viramos cidadãos do mundo. Como assim? Nós podemos estar no Brasil, podemos estar na Inglaterra, podemos estar nos Estados Unidos. E como eles adotam escalas diferentes, nós precisamos saber nos relacionar com essas escalas. Então você poderia perguntar, existe uma relação matemática entre essas escalas? E eu respondo sim, existe. E como que nós podemos criar essas relações matemáticas, que é o foco desta aula? Bom, para nós criarmos a relação matemática que relaciona duas escalas, eu quero que você foque seu olhar entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E o que eu fizer para essas duas escalas, você pode replicar ela em
Fahrenheit com Kelvin ou em Celsius com Kelvin. Então eu vou fazer uma e você pode replicar o que nós vamos fazer para as outras. Bom, imagine você o seguinte. Imagine que a temperatura marcada em graus Celsius está aqui, ou seja, 10 graus. Bom, esses 10 graus comparado a os 0 graus, quer dizer que a temperatura do corpo se elevou de 0 para 10. Aqui, de 0 para 10, existe um segmento de reta. E este segmento de reta ali na minha escala, que saiu de 0 e foi até 10, né, te oferece uma variação numérica. De 0 até 10, qual foi essa variação numérica? Né? De 0 até 10 é 10, a variação numérica. Imagine que o valor ali não fosse 10, fosse 20. Então, eu perguntaria para você, de 0 até 20, qual é a variação numérica? Né? Aí você fala, é 20. Agora, pensa comigo, imagine que o ponto de fusão não fosse 0, fosse 2. Aí eu perguntaria para você assim, de 2 até 20, qual é a variação numérica? Você falaria 18. Nossa, o que mudou? Né? Porque nós começamos de 2 e fomos até 20. Então, a variação numérica, como que nós podemos encontrar uma variação numérica? Uma variação numérica, para você encontrar, você pega o valor superior, que é 20, e subtrai do valor inferior, que é 0. E 20 menos 0 é igual a 20. Se fosse 10, ficaria 10, que é o superior, né? Menos o inferior, que é 0. 10 menos 0 seria 10 menos 0 seria 10. Então, para que nós possamos marcar a variação, é só pegar o de cima menos o de baixo. Bom, então com essa ideia, que para marcar a variação, nós pegamos o valor de cima e subtraímos do valor de baixo, vamos então ventilar a ideia completa. Quando eu quero montar uma fórmula entre uma relação matemática entre duas escalas, olha o que eu faço. Eu vou pegar a variação deste segmento de reta, que eu vou te mostrar aqui, ó, que é de 0 até este pontinho, que é o nosso TC, e vou dividir esta variação deste pequeno trecho, vou dividir pela variação sofrida deste trecho maior aqui, ó, que eu estou marcando para você do outro lado, ó, de 0 até 100. Como ficaria então, né, essa divisão? Né? Observe mais uma vez, para criar a fórmula, o que eu faço? Eu pego a variação deste pequeno segmento que sai do TC, que neste caso eu coloquei como exemplo 20, e vem até 0. Este pequeno segmento de reta tem uma variação numérica. Para eu criar a fórmula, eu vou pegar esta variação numérica e vou dividir por outra variação numérica. Só que a outra variação numérica vai consistir no seguinte segmento de reta. Vai ser de 0 até 100. Então, assim eu vou criar a minha fórmula. Então, vamos lá. A primeira, vou selecionar aqui para você. A primeira parte, que vai ser o primeiro segmento de reta, o pequenininho, ficaria assim. Então, vamos só para você ver. Aqui em cima, ó, que é o segmento pequeno, esse valor não é 20, é TC, é um valor desconhecido. Mas a variação, quando você quer calcular, você sempre pega o valor de cima, mesmo que você não conheça, que é o TC, e subtrai do valor de baixo. Então, é por isso que ficou, este segmento de reta pequeno ficou TC menos 0. Por quê? Eu peguei o valor de cima, mesmo que desconhecido, e subtraí do segmento que está embaixo, que é 0. Bom, calculamos esse segmento pequeno. Agora, nós vamos dividir este segmento pelo segmento de reta maior, que é esse que sai do 0 até 100. E para você encontrar o valor deste segmento, basta você pegar o valor de cima, que é 100, menos 0. Então, é por isso que aqui ficou 100 menos 0. Isso que nós fizemos é chamado de razão matemática. Eu estou dividindo dois segmentos de reta. O que eu fiz em uma escala, que foi em Celsius, eu vou fazer na outra escala que eu estou comparando, que é a escala Fahrenheit. Então, ficaria assim, ó, na escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, eu vou fazer a mesma coisa. Vou utilizar do mesmo artifício. Tá aqui, ó.
eu vou pegar o valor do segmento de reta menor, que eu vou sinalizar para você aqui, ó. Esse segmento de reta aqui, ó, pequeno, ó. Esse que eu acabei de puxar a setinha. E este segmento de reta pequeno aqui, ó, ele sai do TF e chega até 32. Ah, gordo, quanto vale? Não sei, mas eu sei como calcular. Eu pego o valor superior, que está aqui o TF, e subtraio do valor inferior, que está aqui 32. Então, este segmento pequeno, esse segmento de reta pequena, eu acabei de calcular. Como que eu faço? Pego TF e subtraio do 32. É o de cima menos o de baixo. Nós vamos dividir isso, igual nós fizemos na anterior, por esse segmento de reta maior aqui, ó. Observou que eu trouxe para cá? Que ele saiu de 32 e foi a 212? Quanto vale esse segmento de reta de 32 até 212? O valor numérico eu não sei, mas eu posso efetuar a conta. Eu pego o superior, que é 212, e subtraio do inferior, que é 32. Isso que eu acabei de fazer é a maneira matemática de encontrarmos a fórmula. E isso que está aí já é a fórmula. O que eu vou fazer é limpar, é simplificar um pouco mais a minha conta. E quando eu faço isso, observe, né? Deixa eu puxar aqui embaixo, que eu já até tinha feito para facilitar na questão do tempo. Vamos botar ali. Então, vamos lá. Olha o que sobrou. TC menos zero é o próprio TC, porque o zero não influencia, nesse caso. 100 menos zero, está aqui, ó, é o 100. TF menos 32, não tem como nós efetuarmos essa conta, porque TF é uma letra e 32 é um número, não tem como fazer essa subtração. Mas 212 menos 32, tenho como resolver. 212 menos 32 dá 180. Está aqui. Outra coisa que nós podemos observar. No denominador aqui tem 100. No denominador aqui do lado de cá tem 180. Esses dois denominadores, eles podem ser simplificados por um número. O número que pode simplificar os dois denominadores ao mesmo tempo é 20. Como assim? Você poderia perguntar. 100 divide por 20? E a sua resposta é sim. 180 divide por 20? E a resposta também é sim. Então, se nós dividirmos os dois denominadores por 20, olha o que sobra. 100 dividido por 20 é 5. 180 dividido por 180 dividido por 20 é 9. Então, essa expressão matemática que nós chegamos aqui não tem mais como ser reduzida. Já é a expressão limpa. É a forma que nós vamos utilizar para transformar valores que tenhamos em graus Celsius para valores em graus Fahrenheit. É essa expressão. Ou vice-versa, valores que tenhamos em graus Fahrenheit para graus Celsius. O que eu quero de vocês? Eu criei a fórmula para Celsius e Fahrenheit. Você pode usar o mesmo processo e criar a fórmula entre Fahrenheit e Kelvin. Você pode usar a mesma forma e calcular e achar a fórmula entre Celsius e Kelvin. Então, eu quero que você tente fazer isso. Crie essas duas outras fórmulas. Qual, gordo? A fórmula entre Fahrenheit e Kelvin. E depois a fórmula entre Kelvin e Celsius, ou vice-versa. Para você ver que o processo é sempre o mesmo. Daqui a pouco nós vamos mostrar como utilizar essa fórmula. Beleza? Até daqui a pouco.